Olá pessoal, vamos à resolução de mais um exercício de apoio da semana 3 da nossa disciplina de matemática básica. Antes de resolver então essa questão envolvendo potências de radicais, a gente pede o apoio de vocês, seja curtindo o vídeo, seja se inscrevendo no canal, seja ativando o sininho das notificações, ou melhor ainda, acesse o site advideos.com.br e seja o nosso apoiador classe A, comprando os nossos cursos e tendo acesso a material exclusivo do apoiador classe A, que é todo esse material de apoio que a gente coloca no canal, exercícios das atividades avaliativas respondidas e comentadas, gabaritos, resumos e, claro, o nosso simulado. Então, não fique de fora dessa, acesse o site lá e curta o nosso projeto, né? Seja um apoiador classe A e nos dá moral aí, compra lá o curso que a gente vai produzir cada vez mais conteúdo interessante para você, certo? Chega de lenga-lenga, professor Rafael, vamos à resolução da questão. Então vamos lá, tá? O valor de raiz quadrada de 2 elevado na raiz quadrada de 2 elevado na raiz quadrada de 2 é... Aqui, gente, temos que utilizar uma propriedade das potências, tá? Por mais que apareçam números irracionais, que no caso são essas raízes quadradas de 2, a gente tem que trabalhar com a propriedade de potência, que diz o seguinte, tá? Dado uma potência, eu vou colocar isso em termos algébricos, depois a gente aplica no nosso exemplo, né? Então, se eu tenho um número A está elevado no expoente B, e essa potência toda está elevado no expoente C, eu posso escrever isso aqui como sendo A elevado na B vezes C. Então vocês perceberam que no nosso caso aqui, o A é esse raiz quadrada de 2, o nosso B também é esse raiz quadrada de 2 pequenininho aqui, e o C, que é essa potência superior, né? E o que diz a propriedade? Você pega a base, que é o A, repete e eleva no produto dos expoentes. Então, essa raiz quadrada de 2 vai multiplicar essa raiz quadrada de 2. Portanto, raiz quadrada de 2 elevado na raiz quadrada de 2 elevado na raiz quadrada de 2 nada mais é do que raiz quadrada de 2 elevado na raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 2. Certo? Vamos trabalhar isso aqui. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2, a gente multiplica os radicandos, que é esses números que estão dentro da raiz. Portanto, vai ficar raiz quadrada de 2, que é essa daqui, elevado na raiz quadrada de 2 vezes 2. Isso vai gerar raiz quadrada de 2 elevado na raiz quadrada de 4. Pô, professor, raiz quadrada de 4 é exata. Dá para resolver? Deve resolver, né? Então, raiz quadrada de 2 vai ficar elevado ao quadrado, porque raiz quadrada de 4 é 2. E eu vou colocar um parênteses aqui para ficar mais charmoso o negócio aqui. Então, se eu estou pegando a raiz quadrada de 2 elevando ao quadrado, é a mesma coisa que eu pegar a raiz quadrada de 2 e multiplicar por ele mesmo. Porque eu tenho aqui as duas potências, os dois fatores. Raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 2, a gente junta numa raiz só. E essa juntada aí vai dar o quanto? 2 vezes 2, raiz quadrada de 4. E quanto que é raiz quadrada de 4? É 2. Portanto, raiz quadrada de 2 elevado na raiz quadrada de 2 elevado na raiz quadrada de 2 dá o número 2. Então, esta é a alternativa correta. E com isso, finalizamos este exercício.